Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olá, queridos. Eu me chamo Eliane e estou aqui para falar uma palavra da parte de Deus para você. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver nem ouvir esse vídeo, certo? Mas eu espero que você esteja bem, com a graça de Deus. Vamos ler a palavra? Eu vou ler aqui em Zacarias capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, vamos ficar aqui, depois vamos continuar a outra parte. Querido, quantas vezes eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito, não é verdade? Com a força do nosso braço, com o nosso entendimento. E muitas das vezes nos frustramos. Queremos fazer tudo ao nosso jeito, queremos resolver as coisas da nossa maneira, não é verdade? Muitas das vezes nós queremos que alguém da nossa família se comporte da forma como nós gostaríamos que ele fosse. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas façam as coisas da maneira que nós fazemos. Muitas das vezes nós planejamos algo para fazer do nosso jeito, sem consultar Deus, sem primeiro buscar força do Espírito Santo. E com isso nos frustramos, com isso não acontece aquilo que verdadeiramente estamos buscando. É porque isso não é pela sua força. Isso não é pela minha força. Isso não é forçado. Isso é pelo Espírito de Deus. Isso é pela vontade de Deus. Quantas vezes planejamos algo? Quantas vezes realizamos projetos, fazemos planos, não é isso? E não dá certo. Porque isso não é por força nem por violência. Não é forçado. É pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes as pessoas querem ter dons. Vou entrar aqui nos dons. Querem ter dons, querem fazer algo e buscam e não conseguem. Porque isso não é pela sua força. Isso é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Temos que colocar as coisas nas mãos do Senhor. Então vamos ler aqui mais um versículo no versículo 7, que diz assim: Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então, muitas das vezes estamos preocupados, achando que temos um problema grande, assim como os israelitas, e vemos uma montanha tão grande. A nossa fé muitas das vezes está abalada e nós vemos aquele problema tão grande, tão absurdo, como se fosse uma montanha, as dificuldades da vida. Mas, olha o que é que Zacarias está falando aqui, ó. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Então você quer que os seus problemas, que parece uma montanha grande, que está aí lhe perturbando, se transforma em uma planície, se transforma num montinho de areia. Confia no Senhor. Coloca teus problemas nas mãos do Senhor. Coloca a tua situação nas mãos do Senhor. Confie nele que o mais ele vai fazer na sua vida. Então não se preocupe, porque aquilo que você vê grande na sua mente, na sua vista, aquela situação que você não está conseguindo resolver, diante de Deus ela se torna um grãozinho de areia, uma planície pequenininha, aquela montanha majestosa que você está vendo, que você está se preocupando aí com problemas, seja dívida financeira, seja uma enfermidade, seja qualquer que for o seu problema que você está vendo grande absurdamente, se você colocar nas mãos do Senhor, isso vai se tornar uma planíciezinha, um montinho de areia pequenininho. Quantas das vezes nós deixamos de dormir preocupados com tantos problemas, não é verdade? A gente coloca nossas preocupações em coisas, muitas das vezes, absurdas que nem existem. Criamos uma imagem, um cenário na nossa mente, quando na verdade não é nada. Às vezes nos preocupamos com a pessoa, né? Às vezes pensamos o que é que aquela pessoa vai falar. Às vezes preocupamos, né? Quem vai à procura de trabalho, no mercado de trabalho, preocupa-se com a quando a pessoa vai fazer entrevista, na verdade, se preocupa com a entrevista, se preocupa com o exame. Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer um exame, preocupado com o resultado, e muitas das vezes não é nada. Não temos nada, mas as nossas preocupações, a nossa falta de fé, muitas das vezes, faz a gente ver o problema pequenininho como um problema grandão, como uma montanha, mas diante das mãos do Senhor. Essa montanha grande vai se transformar num montinho de areia.
Para isso você tem que colocar os seus problemas nas mãos do Senhor, a sua dificuldade nas mãos do Senhor, as suas preocupações nas mãos do Senhor. E vamos mais ler aqui um pouco, aqui no versículo 8, que diz assim, ó, então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Aqui também vai falar que muitas das vezes nós começamos a fazer algo, mas não terminamos. Temos planos, projetos, começamos a fazer algo e não terminamos. Deus se agrada de quando nós colocamos as mãos no arado e terminamos. Faça como Neemias. Neemias colocou as suas mãos naquele trabalho e terminou aquele trabalho no prazo que ele determinou. Olha, levantou tanta perseguição. Levantou-se aqueles homens para atrapalhar, não é isso? Sambalate, Tobias. Levantaram para atrapalhar ele, criaram armadilha, fizeram tanta coisa para ele sair lá do propósito que ele estava, daquele projeto que ele estava. Mas ele ficou firme. Ele não deu ouvido. Então, eu também convido a você a ficar firme naquele projeto que você tem colocado a fazer. Essa obra aí que você tem se levantado para fazer. Coloque nas mãos do Senhor. Não é pela sua força. Não é por violência, não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. E você se coloque nas mãos do Senhor, porque você vai terminar aquilo que você começou. Deus se agrada de pessoas que terminam aquilo que começou. Então, não veja as coisas como um problema tão grande. Não veja a situação que você está vivendo como uma montanha, mas veja como um montinho de areia. Diante de Deus, essa montanha que você está vendo aí, ela vai se transformar num montinho de areia, pequenininho. Então você vai colocar a sua esperança nas mãos do Senhor. Você vai colocar os seus problemas nas mãos do Senhor. Você vai confiar nele e mais ele vai fazer na sua vida. Certo, querido, querida? Então, o versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E eu digo para você, não despreze as pequenas coisas que acontecem na sua vida, os pequenos projetos, né, as pequenas conquistas que acontecem na sua vida, não despreze. Porque aquele que despreza as pequenas coisas, eles vão ficar perplexos quando vê que aquilo pequenininho que você tinha aí se transformou em algo tremendo nas mãos do Senhor. Então não se sinta pequeno. Você é capaz de realizar. Você é capaz de executar o plano, de fazer as coisas que você tem se colocado a fazer. Não despreze aí essas pequenas coisas que você tem conquistado, não. Não despreze a sua casa por ser humilde. Não despreze o seu transporte por ser humilde. Não despreze a sua família por muitas das vezes ser trabalhosa. Não despreze. Porque você vai conseguir sair dessa luta, dessa situação. E esse problema aí que você está vendo aí, grandão, vai se transformar num montinho de areia. Então não despreze. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Começou assim a palavra de hoje. Tudo que você for fazer, coloque nas mãos do Senhor. Tudo que você for executar, coloque nas mãos do Senhor. E se anime com a sua conquista. Ela parece pequena para você? É pequenininho isso que você conquistou? Mas isso daí, ó, vai ter uma grande repercussão lá na frente. Porque tudo começa pequenininho. Nada começa grande. O Tiago Brunet, ele fala que aquele que nasce grande é monstro. Tudo na nossa vida começa pequeno. O alicerce da casa é pequenininho. E começa no alicerce. Você vai ali fazendo o alicerce até levantar a estrutura da casa. Deus também faz assim comigo e com você. Ele vai nos moldando aos poucos. Ele vai nos tratando. Nós vamos crescendo dia após dia. Nos tornando varões perfeitos. Perfeito só quando chegar na presença de Deus. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós temos obstáculos. Nós temos montinho para passar. Muitas das vezes achamos que é montanha grande, grandiosa. Muitas das vezes ficamos preocupados com aquilo ali. Mas saiba que Deus, o nosso Pai, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele luta por nós. Ele batalha por você, viu? Não se preocupe aí com essa luta aí não. Coloque nas mãos do Senhor. Diga, Espírito Santo,
toma de frente, toma a frente desse problema que eu estou vivendo. Espírito Santo, não é por mim, não é pela minha força, Espírito Santo, mas é pelo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. O Espírito Santo de Deus, é Ele que resolve a sua causa, é Ele que resolve o seu problema. Coloque nas mãos do Senhor sua luta. Se alegre com as pequenas conquistas. Se alegre com as pequenas vitórias. E termine aquilo que você começou. Porque isso Deus se agrada. Deus, Ele fez o mundo em 7 dias. No 7º dia Ele descansou. Mas Ele terminou. Ele terminou aquilo que Ele veio fazer. A palavra de Deus diz que Ele cumpre aquilo que Ele promete. O Senhor é fiel para terminar a boa obra que começou em você. Deus é Deus que termina projetos. Deus é Deus que termina planos. E não é pela sua força, não. Nem pela minha, diz o Senhor. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Certo, querido? Essa é a palavra que eu trouxe para mim e para você nesta manhã. Que nós viemos colocar ela e planejar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos colocar ela em ação. Não somente ouvir, mas executar a palavra do Senhor. Porque quando nós colocamos a palavra do Senhor em ação, queridos, nós vivemos aquilo que Ele prometeu para mim e para você, certo? Então, meus amados, queridos e queridas, você já se inscreveu no meu canal? Não? Não acredito. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, porque em breve eu estarei aqui falando algo da parte do Senhor para a sua vida e também trazendo um artesanato para alegrar o seu dia, para você ocupar sua mente ou para você ter uma renda extra, certo? Então, clica aí no sininho, se inscreva no canal, tá certo? E eu agradeço muito a você que está aqui comigo, que tem estado aí no meu canal. Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Fica na paz, Deus abençoe.